Cara, você já sentiu medo, né? Todo mundo já sentiu medo. Do que vocês têm medo, assim? Eu poderia ficar aqui falando possivelmente a noite inteira mesmo, assim, de várias coisas que eu tenho medo. Só de algumas das pregações que eu já fiz aqui, vocês já sabem de alguns medos meus. E um que eu já falei aqui antes é que eu tenho medo de mar. Assim, quando eu vou na praia e tal, eu fico tranquilo na água até o momento que eu deixo de dar pé ou até o momento que eu deixo de ver o fundo. Aí eu começo a ter problemas. E aí eu fui para Angra dos Reis, já tem um tempo, eu devia ter aí 15, 16 anos. Eu fui para Angra com um amigo meu e o pai dele, tal, meu irmão. E aí a gente foi andar de barco lá, que o pai dele lá alugou, sei lá, uma lancha, enfim, para a gente conhecer umas praias de lá. E tinha uma praia que quando a gente chegou lá perto dela, tinha um monte de gente com aqueles snorkels, né, aquelas máscaras de mergulho, olhando lá na água e tal. E até então, eu jovem, não sabia muito que eu tinha esse medo. Eu fui descobrir esse medo. E aí, fui lá, eu vou mergulhar. Botei lá minha máscarazinha, saí do barco, nadei, sei lá, uns 10 metros para frente. E aí eu botei, meu amigo, o óculos e olhei assim na água. Não sei por que eu fiz isso, né? Possivelmente eu achei que seria legal. Mas quando eu olhei para baixo, a água estava, clarinha, o dia estava muito bonito, então dava para ver tudo. Eu olhei, devia ter, sei lá, uns 30 metros de água para baixo, um coral todo colorido, um monte de peixe bizarro, grande, tal, pequeno, de todos os tipos, uma pedra gigante, tipo a pedra de Taquatiara, assim, que ia desde lá de baixo até e virava uma montanha, né? E aí, eu não sei se é já uma pegadinha da minha memória, mas eu lembro de ver uma tartaruga também passando debaixo de mim, assim. Enfim, alguém poderia achar isso bonito. Eu olhei aquilo ali e eu não sabia o que fazer. Eu descobri esse meu medo nesse momento e eu falei, meu Deus, eu quero estar de volta no barco nesse exato momento. Mas cadê que eu conseguia parar para voltar no barco? Eu estava, tipo assim, no final do palco ali, o barco estava aqui, eu não conseguia mais me mexer, pô. Eu fiquei totalmente paralisado, eu só cheguei pro pai do amigo meu e falei, todo respeito, me busca aqui alguém, tipo assim. E eu sabia nadar, eu sei fazer as coisas normal, só que eu fiquei parado, só precisei de que alguém fosse lá me resgatar, e graças a Deus, tinha gente comigo ali, eles me buscaram, e eu não saí do barco mais naquele dia, eu só saí em terra firme. E hoje a gente vai ver uma parábola de Jesus, que são, né, algumas das histórias que Jesus criava para mostrar algumas realidades espirituais para os seus discípulos, para quem estava ali ouvindo ele. E nessa parábola a gente vê um cara que ele também tem medo de uma certa situação que a gente vai ver, e ele também fica paralisado diante de uma situação que ele deveria agir. E a gente vai tentar aprender um pouco com isso. Beleza? Se você já abriu aí Mateus 25, a partir do versículo 14, a parábola dos talentos. E também, Jesus está falando aqui do reino dos céus, né? E também o reino dos céus será como um homem, que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse, o senhor me confiou os 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, Senhor, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10,
Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Um amém um pouco difícil, mas é um amém. Cara, só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Toda essa passagem se dá poucos dias antes de Jesus ser traído, ser julgado, ser crucificado e morrer. Jesus está aqui nos seus últimos dias, nos seus últimos ensinos para os seus discípulos. Sabe aquela aula de revisão geral que os professores dão às vezes? Os professores legais, né? Pelo menos na minha época, os professores legais faziam isso às vezes, se a turma fosse boa também. Aquelas aulas de revisão, tem uma prova difícil que o professor sabe que está chegando, que sabe que a turma possivelmente não vai muito bem, e na última aula, antes da prova, ele dá essa aula de revisão. Está nos últimos momentos antes da prova, o professor, de um lado, ele sabe o que vai cair na prova, e ele tende a direcionar um pouco mais os detalhes de tudo que a turma vai precisar saber e ser lembrada para essa prova, e do outro lado, os alunos, eles vão querer prestar mais atenção. Você pode não ter prestado atenção durante as outras aulas, não ter feito os exercícios e tal, mas na aula de revisão, antes da prova, você vai querer prestar atenção, meu amigo. Pelo menos na minha turma era todo mundo assim, da zoeira, não queria saber de nada. E na aula de revisão ficava todo mundo quietinho, prestando atenção, tirava dúvidas, sempre foram algumas das aulas mais produtivas. E a situação era mais ou menos essa. Jesus tinha feito já muitos milagres, já tinha falado que ele deveria morrer, deveria ressuscitar, e estava no final do seu ministério, e aí ele estava agora falando algumas das coisas que ele considerava que eram mais essenciais. Ele falou que nos últimos dias, no capítulo 24, né, o capítulo anterior a esse que a gente leu, nos últimos dias eles sofreriam muito, os discípulos, eles seriam perseguidos, mas eles deveriam estar vigilantes, eles deveriam estar prontos e deveriam esperar o tempo que fosse necessário, porque em breve Jesus voltaria para julgar as nações. Em breve eles deveriam prestar contas diante de Deus. Então Jesus começa a contar algumas parábolas para representar isso, e essa que a gente leu é uma delas. Então, sabendo disso, o que a gente pode aprender com alguns desses últimos ensinos de Jesus, de acordo com a narrativa de Mateus? A primeira lição que eu queria destacar é que o Senhor conhece profundamente cada um dos seus. O texto diz: o reino dos céus será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Caso alguém não saiba, talentos era uma moeda da época, era tipo a maior moeda da época, é uma medida, né? Que representava ali 35 quilos. Normalmente a galera usava 35 quilos de prata ou de ouro para fazer as trocas lá e tal. Ou seja, valia muito dinheiro, era tipo assim, 5 talentos, a maioria das pessoas não juntaria 5 talentos durante a vida inteira trabalhando. Esses talentos aqui na parábola são os bens do próprio Senhor que ele distribui para os seus servos. Então, repare que na parábola, ele dá os seus bens, claro, de acordo com a capacidade de cada um, que o texto diz. Então, isso significa que o Senhor ele conhecia os seus servos, sabia da capacidade de cada um, antes mesmo de chamar eles para perto, antes mesmo de dar os seus bens para eles. Cara, então isso eu queria trazer, porque isso é uma verdade muito maravilhosa. A gente vira e mexe fala disso daqui, mas isso é muito impressionante. Deus me conhece e Deus te conhece muito profundamente. O salmista, para mim, numa das poesias mais lindas da Bíblia, assim, mais lindas da história, no Salmo 139, o salmista coloca isso dessa forma: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste, né, enfim, criou mesmo assim, detalhadamente, no ventre da minha mãe. Cara, isso é maravilhoso. Quando Jesus contou essa parábola, ele contou justamente porque é assim também na nossa vida com Deus. As parábolas representam as realidades espirituais. Deus nos conheceu, não como um amigo que a gente vê todo dia, nem só como um pai que tem um filho, porque um pai ele não cria o filho com as próprias mãos e decide ali qual vai ser a sua personalidade e tipo, como vai ser o coração dele. Cara, é até difícil a gente imaginar assim um tipo de relação que Deus tem com a gente. Eu fiquei pensando um pouco nisso e cheguei à conclusão que talvez se aproxime um pouco com o que a gente possa fazer com alguns personagens fictícios. Por exemplo, indo para o mundo dos heróis.
Eu prefiro a Marvel, beleza, mas não vou entrar nesse assunto aqui não, vou falar aqui do Superman porque é o que veio na minha cabeça na hora aqui que eu estava escrevendo. Mas, cara, o criador do Super-Homem, ele conhece os poderes do Super-Homem, ele é o mais roubado de todos, ele voa, é indestrutível, tem super força, tem raio laser, tem todos os poderes que alguém poderia querer praticamente. Os criadores, eles criaram o Super-Homem e sabem da capacidade dele. Então, na hora de criar lá os vilões, eles vão saber também que tipo de vilão o Super-Homem vai poder combater. Ele vai ter também super força, pode voar, pode fazer tudo, pode ser praticamente indestrutível, ou de fato ser indestrutível, porque o Super-Homem tem essa capacidade de lutar e vai dar uma história maneira. Agora, você pega um vilão desse e bota para lutar contra o Aquaman, não faria sentido, porque o Aquaman não duraria 2 segundos contra um cara super poderoso desse. Porque o Aquaman e o Super-Homem são totalmente diferentes nas suas capacidades, e faz sentido esperar deles entregas diferentes em relação a essas coisas. Eles vão apresentar resultados diferentes. E, cara, Deus conhece a gente dessa forma. Só que esse é um exemplo muito ruim, eu sei. Porque Deus conhece a gente muito mais profundamente do que isso. Ele criou a gente, e a gente não é um personagem fictício, a gente é, de fato. E isso, como Deus conhece a gente dessa forma, Ele é totalmente justo em esperar da gente uma resposta adequada àquilo que Ele deu para a gente. Então, se Ele deu 5 talentos para um dos seus servos, faz sentido e é justo Ele esperar 5 talentos. E seria injusto Ele esperar 5 talentos daquele que Ele deu só 2, por exemplo. Mas Ele não faz isso, Ele recebe 2 do que Ele deu 2 talentos e se alegrou da mesma forma do servo que Ele recebeu os 5 de volta também. E eu fiquei pensando também numa floresta, por exemplo. Só um último exemplo para eu tentar fazer com que isso faça sentido, o ponto que eu estou querendo estabelecer aqui. Uma floresta, por exemplo, a gente sabe que a floresta ela se dá porque tem todo um ecossistema, tem todo um tipo de animais diferentes e tal, que cada um tem sua função ali. Se a gente pega uma floresta e bota só, sei lá, águias nela, cara, olha a quantidade de coisa que a gente ia perder. Primeiro que a floresta não ia se sustentar por si só, então já não teria como, não existiria. Mas, por exemplo, a gente deixaria de conhecer, deixaria de apreciar os cantos dos pássaros, por exemplo. Então, muito da beleza se perderia por não ter diferença. Então, as diferenças no reino de Deus importam. Basicamente, isso que eu estou querendo mostrar. Deus conhece as diferenças das capacidades, Ele se importa e Ele valoriza isso. O tamanho, entre aspas, da missão que Deus dá para mim, que Deus dá para alguns de vocês, não importa, o Senhor é quem sabe, o Senhor é quem dá o tamanho da missão. Então, a gente não importa no sentido de a gente não precisa se preocupar se, cara, eu vou ser o próximo, Clóvis, de ser um cara muito crente e tal, ou se eu vou ser um crente, muito crente também, que vai estar trabalhando no dia a dia, lá no, sei lá, qualquer coisa que a gente queira trabalhar e tal. O tamanho da missão nesse sentido é Deus que vai dar, e cabe a gente, cabe a mim, e cabe a cada servo se preocupar, sim, em ser fiel no que Deus deu para a gente, em confiar na beleza dos planos de Deus. Então a gente não precisa ficar ansioso em relação ao futuro, a gente só precisa ser fiel àquilo que Deus fez. E aí, beleza, só para a gente trazer para o nosso dia a dia também, talentos. Talentos ali na parábola era o dinheiro, mas o que pode ser para a gente hoje, né? Pode ser dinheiro também, que Deus dá para a gente, de fato, tudo que a gente tem de bem material. A gente também precisa cuidar da nossa saúde, por exemplo, do nosso tempo. A gente precisa cuidar, ao meu ver, principalmente das pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor. Então, tudo isso são algumas formas de talentos que Deus coloca à nossa disposição para que a gente cuide, para que a gente se responsabilize, para que a gente, enfim, se doe mesmo. Cara, Jesus, Ele não veio para a Terra e morreu para salvar o tempo que eu falei, ou para salvar a minha saúde, ou para salvar as riquezas desse mundo. Cara, Ele veio para salvar pessoas, Ele veio para salvar o meu coração e o seu coração. Isso é de longe o que Jesus mais se importou em todo o seu ministério. Então, de longe, deve ser o que eu e você, a gente deve se preocupar mais. Então, cara, os seus familiares, seus amigos de oração, seus amigos da escola, do trabalho, futuramente, da faculdade, namorado, as pessoas aqui da própria igreja.
Será que a gente tem cuidado desses bens tão preciosos que o Senhor confiou a gente? Ele me conhece e te conhece e certamente deu a você dos próprios bens dele aquilo que você consegue lhe dar e aquilo que eu consigo lhe dar. Segunda lição: a forma que enxergamos o Senhor define como iremos lidar com os talentos. Então, eu comecei lá falando daquela história que eu tive muito medo, do mar lá. E ali naquela situação, possivelmente alguns de vocês aí, crias da região oceânica, né? Eu não sou cria da região oceânica, eu estou morando na região oceânica agora, mas eu sou cria de Pendotiba. Anteriormente, cria de São Gonçalo também. Então eu não tive muita história com o mar antes não, beleza? Mas, cara, diante desse cenário que eu falei lá no início, possivelmente alguns de vocês achariam muito maneiro, achariam bonito, iriam querer mergulhar lá com as paradas e tal. Enquanto eu fiquei totalmente paralisado, fiquei com medo, eu só queria sair dali. Então, a mesma situação tem duas formas de enxergar diferentes, e a forma de enxergar define boa parte de qual vai ser a atitude da pessoa em relação àquilo. E a gente vê claramente nessa parábola dois grupos de servos que é bom a gente destacar. Primeiro, os servos bons e fiéis. Eles viam o Senhor como, de fato, Ele se revelou. Então, eles viam o Senhor como muito generoso. De novo, talentos valiam muito. Então, Ele dá 5 talentos para um, 2 talentos para outro, 1 talento para outro. É assim, bizarro. Então, Ele é muito generoso e justo de exigir de cada um de acordo com o que Ele deu. De novo, se Ele exigisse 5 talentos do que Ele deu 2, seria injusto. Mas Ele não faz isso. Então o pensamento deles foi o seguinte: cara, o meu Senhor, Ele deixou isso tudo na minha mão. Ele é muito generoso, então eu preciso trabalhar e eu quero trabalhar com empenho para cuidar do que me foi confiado, porque isso é uma honra muito grande. Esse pensamento lembra um pouco José lá no Egito, muitos anos antes de Jesus, lá em Gênesis ainda, Gênesis 39, que ele foi vendido como escravo para o Egito e tal, e aí ficou responsável, depois de várias coisas, por toda a casa do faraó. Faraó, o rei do Egito, ele ficou responsável por toda a casa do faraó, e aí a mulher do faraó queria deitar com José, queria, né, atrair o faraó, e aí ele falou lá em Gênesis 39, ele se recusou e disse: meu Senhor não se preocupe em coisa alguma da sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Como ele entendeu a generosidade do faraó nesse caso, ele ficou constrangido de trair ele. Me perdi aqui. Constrangido de trair ele. E a mesma coisa acontece nessa parábola. Então, a forma que a gente enxerga, se a gente passar a enxergar de fato Deus como Ele é, como Ele se revela na palavra, isso vai mudar totalmente a nossa forma de viver. E do outro lado, o outro grupo é o do servo mau, do servo negligente. Diferente dos dois primeiros, ele olha o seu Senhor e ele fala: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi seu talento no chão. Enquanto o primeiro grupo viu o Senhor como generoso e justo, o segundo viu como um homem severo e que colhe onde não plantou. Se você tem uma horta, por exemplo, como Clóvis, e planta lá seus tomates, cara, é esperado que em algum momento você vá colher seus tomates. Se eu, do nada, decido ir lá na horta do Clóvis e pego os tomates dele, ou seja, colho onde não plantei, é injusto. Então, o que esse servo está falando aqui é que ele viu o Senhor como injusto, como severo e como injusto. E pior, ele não fala isso, pensando que isso vai ofender o Senhor. Ele fala como se fosse um elogio, né? Eu sei que você é um homem severo, que colhe onde não plantou. É como se ele estivesse bajulando o Senhor ali, de certa forma, de tão depravado e tão invertida que estava a mente dele em relação a esse Senhor. Ele não conhecia o Senhor e esse era o problema mais essencial dele. E esse, na maioria das vezes, se é que eu não posso falar em todas as vezes, no fim das contas, é o nosso problema mais fundamental. É que a gente não conhece, é que eu não conheço o Senhor o suficiente como deveria. Como você tem visto o Senhor na sua vida? Será que você vê o Senhor como homem severo, como esse Deus que coloca um monte de regra, um monte de coisa que a gente não é capaz de cumprir tudo? Ou será que você vê Deus como generoso, como Ele de fato se revela na sua palavra?
Para saber essa resposta, então, basta você analisar com sinceridade como você tem cuidado dos bens que recebeu desse Senhor. Como fica o seu coração quando você se lembra que diante dele você vai precisar prestar conta dessas coisas? Isso está totalmente atrelado à forma como a gente vê Deus, a forma como a gente entende e a forma como a gente se relaciona com Ele. Terceira lição, que a gente vai entrar um pouco ali nesse tema dessa música nova, que eu falei lá no início também. A maior recompensa é a própria presença de Deus, participar da alegria do Senhor. Isso é muito maneiro. O servo fiel, ele recebe 3 recompensas, no fim das contas, os servos fiéis, né? Pela sua fidelidade, primeiro ele é reconhecido, então ele recebe um elogio, que o Senhor fala, muito bem, servo bom e fiel. Em segundo lugar, ele recebe maiores promessas, maiores bênçãos. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. E isso normalmente é o que a gente quer, né? Assim, normalmente, assim, na vida cotidiana, no trabalho, na escola, a gente estuda e tira uma boa nota, por exemplo. É razoavelmente esperado que alguém vai elogiar, vai falar bem alguma coisa. Nossos pais vão falar, parabéns, meu filho e tal, estudou, ou sei lá. Ou pelo menos a gente simplesmente se sinta bem porque a gente tirou uma nota boa. Ou no trabalho, a gente faz uma entrega excepcional, de certa forma é esperado que a gente seja reconhecido, futuramente que a gente seja promovido. Então essas coisas, até então, me parecem normais. Mas a terceira recompensa, que é a maior de todas, é uma que ninguém poderia oferecer, que a gente nunca mais vai ser oferecido na vida inteira. Olha o que o Senhor fala para ele, como a última recompensa. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Cara, isso é muito maneiro. O Senhor oferece não apenas mais dos seus próprios bens, mais riquezas para que ele administrasse, ele oferece a sua própria alegria. Só o Senhor pode trazer essa alegria verdadeira, só Ele pode oferecer essa alegria verdadeira, porque Ele é a própria fonte dessa alegria. Isso não quer dizer que ninguém que não conheça Jesus possa ser alegre, né? Só para esclarecer, muitas pessoas são alegres. Eu, antes de conhecer Jesus, passei por vários momentos de alegria na minha vida, porque Deus derrama graça sobre justos e injustos, e Deus revela seu favor, sua graça mesmo no mundo. Mas o que está sendo posto aqui, o que está sendo colocado aqui diante desse servo, é algo muito mais profundo. É uma alegria que não pode ser encontrada fora do Senhor. O próprio Jesus, lá em João 15, versículo 11, ele ensina para os seus discípulos que eles deveriam permanecer nele e tudo mais e tal, quando ele fala que ele é a videira, e os discípulos eram os ramos, eles tinham que permanecer nele. E ele fala assim, tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Cara, isso não é impressionante? Eu lembro da primeira vez que esse texto saltou aos meus olhos, assim, e aí, cara, bateu diretamente no meu coração, assim, Jesus se importa com a minha alegria, Jesus se importa com a sua alegria. Isso não é impressionante demais? Na nossa geração, a gente é tentado o tempo inteiro por sentimentos depressivos, de ansiedade, e a gente sempre fala aqui também, muitas das pessoas têm desenvolvido casos mais críticos em relação a isso tudo. E cara, se lembrar dessa verdade é muito impressionante. Jesus se importa com a minha e com a sua alegria. Ele diz, venha e participe da alegria do seu Senhor. Esse é o convite de Jesus, presente em algumas das suas últimas falas, aquilo que ele achava que era mais importante que os discípulos lembrassem quando ele não estivesse mais entre eles fisicamente. Essa é a grande recompensa do trabalho fiel, do trabalho dos servos bons. Creia nisso e então passe a experimentar isso já hoje. Todo tipo de alegria que a gente tem quando a gente vai ouvir uma música boa, ou uma série maneira, ou estar com amigos que a gente gosta também. Todas essas alegrias são alegrias maneiras, mas são alegrias passageiras, são alegrias infinitamente pequenas diante daquela que a gente pode ter em Jesus, na presença de Deus, e essa é a maior recompensa que é colocada diante da gente hoje. E aí, beleza, a gente entendeu isso. Como que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Primeiro, esteja atento como alguém que prestará contas diante de Deus. Esse era o grande objetivo de Jesus quando ele contou essa parábola. Então, esse deve ser o nosso maior objetivo quando a gente medita nela.
Sirva ao Senhor com fidelidade. Cara, se você é estudante, seja o melhor estudante que você pode. Isso não quer dizer que você vai precisar tirar 10 em tudo, mas quer dizer sim que você tem que estudar e dar o seu melhor de fato. Porque isso é o que o Senhor colocou sobre as suas responsabilidades nesse momento. Pregue o Evangelho para as pessoas à sua volta. Talvez você não seja chamado para ir para outro país, ser missionário e pregar o Evangelho lá. Talvez sim, Deus quem sabe. Mas até lá, certamente Deus colocou sobre a sua responsabilidade pregar aqueles que estão perto de você. Seus amigos, seus familiares, amigos de oração, colegas de trabalho. Lute contra os seus pecados, de forma sincera. Se confesse, peça ao Espírito Santo ajuda para vencer eles. A inconformidade com o seu próprio pecado é um dos maiores sinais de que você continua atento, que você continua pronto para prestar contas diante de Deus. Lembre-se que a gente não sabe o tempo, a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora. A gente precisa estar pronto. Então vigie, se mantenha firme na palavra, se esforce para servir com fidelidade e humildade. Então não tenha medo, porque o Senhor é que vai receber a gente com misericórdia e graça, se a gente se mantém firme em Jesus. Segunda aplicação, se esforce para conhecer intimamente o Senhor da forma como Ele mesmo se revelou na sua palavra. Lembra que a forma que a gente enxerga o Senhor define uma boa parte de como a gente vai lidar com esses talentos que Ele colocou com a gente, que Ele deu para a gente. É muito perigoso para a nossa alma, para o nosso coração, conhecer o Senhor de longe, conhecer o Senhor de forma supérflua, superficial. Como alguém que está num deserto e acha que está vendo um oásis lá longe, um lugar que tem água e lugar de descanso. Então ele sai do caminho, vai, e na verdade quando ele chega lá era só uma miragem e ele se perde ainda mais. É muito perigoso conhecer o Senhor assim. É preciso que a gente urgentemente se esforce de fato para conhecer mais o Senhor de forma íntima e verdadeira. A gente sempre reforça aqui, praticamente toda sexta-feira, a importância da leitura bíblica, da oração, porque é por ela que Jesus se revelou, é por ela que o Senhor se revelou a gente. Através dela, com o auxílio do Espírito Santo, é que a gente vai conhecer a Deus. E só conhecendo a Deus dessa forma é que o nosso coração vai ser transformado. Então faça esse exercício. Quando você estiver lendo a Bíblia e você se deparar com alguma característica de Deus, alguma coisa que Deus fez, você se pergunta, por essa passagem, o que eu posso perceber sobre Deus? E vai anotando. Se você fizer isso todo dia, com o passar do tempo, você vai perceber que você está conhecendo bem mais de Deus. E a última aplicação, anseie participar da alegria do Senhor. Esse é o maior tesouro que a gente poderia ter. A presença de Deus, a alegria de Deus. Cara, na verdade, eu tenho a impressão que talvez nenhum ser humano, tirando Jesus, conheça de fato o que é a alegria, conheça de fato o que é a felicidade que Deus tem planejado para a gente. Cara, é muito maior. A alegria de Deus é surreal. Se você sabe, no fundo do seu coração, assim, que você não tem esse desejo muito enraizado, cara, peça ao Espírito Santo agora que Ele mude seu coração, que você passe a ansiar por participar dessa alegria. Isso eu preciso falar para minha alma muitas vezes também. Não pare de buscar a Deus até que o seu maior desejo seja estar face a face com Ele. Diante dele a gente não vai precisar ter medo, a gente só vai sentir alegria se a gente se permanecer firme em Jesus. A gente sabe que na boa parte do tempo, ou em praticamente todo o tempo, todos nós somos servos maus. A palavra garante isso para a gente sabe que eu sou pecador, que cada um aqui é pecador também. Mas diferente do que aconteceu nessa parábola, a gente ainda não foi julgado pela nossa fidelidade. Pelo contrário, o próprio Senhor abriu um caminho para a gente, através da vida, morte e ressurreição de Jesus, para que Ele mesmo nos recebesse, não como servo mau que a gente é, mas como servos bons e fiéis. Porque Jesus foi e sempre será um verdadeiro servo bom e fiel. E quando a gente confia nele, Ele sendo Deus representa a gente diante de Deus, diante do Pai. Então a gente tem perdão, vida eterna e essa alegria que a gente tanto busca aqui em vão. Para concluir,
Que eu e você, a gente viva atento e vigilante, porque o nosso Senhor está às portas. O nosso retiro de carnaval lembrou muito isso a gente. E, querido, ainda é tempo de voltar atrás. Esse grande dia da prestação de contas ainda não chegou. Que tipo de servo você tem sido? Que tipo de servo eu tenho sido? Eu me perguntei isso tantas vezes enquanto eu preparava essa mensagem. Em alguns momentos eu me vejo tentando seguir os passos dos servos fiéis, sim. Mas muitas vezes eu me vi com medo também de cumprir o chamado de Deus, a liderar a célula, discipular, pregar o evangelho, no trabalho, em todos os lugares. Cara, isso são tarefas muito importantes, muito maiores do que eu e do que você. Mas a gente é chamado, sim, a perseverar e a esperar, porque é Ele que cumpre a sua vontade na gente. Então a gente pode confiar, porque é Ele que chamou. Tem uma música que eu tenho ouvido muito mesmo, ultimamente, de um cara muito legal chamado João Manô. E o nome da música é Tempos Fracionais. E ele coloca isso da seguinte forma: até chegar no outro lugar, na eternidade. Até chegar no outro lugar, quem me chama é quem me leva. Até chegar no outro lugar, quem me chama é quem completa. Cara, é isso, assim, a gente pode confiar em Deus, porque se Ele nos chamou, Ele vai nos levar a gente. Se Ele chamou a gente, Ele vai completar. A gente tem uma música aqui na igreja que a gente canta também, a graça que nos salvou, nos guardará até o dia do Senhor. É a mesma ideia. Certamente o Senhor que nos chamou vai completar sua obra em nós. Se você tem sido um servo mau e negligente, se arrependa hoje mesmo. Porque enquanto essa terra existir, vai existir também perdão completo em Jesus. Ele é o servo bom e fiel para sempre, e a Ele seja toda a honra e toda a glória. Amém. Jesus, obrigado pela sua obra, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Obrigado porque você se importou, Senhor, com a gente. Você se importou em reforçar, Senhor, que a gente deveria estar atento até você voltar, Senhor, que a gente deveria te servir com fidelidade, Senhor, que a gente possa fazer isso, Senhor, a partir de hoje. Transforma os nossos corações aqui, Senhor. Espírito Santo, aplica a sua palavra na vida dos meus irmãos mesmo, Senhor. Que a gente possa, Senhor, ser recebido na sua volta como servos bons, Senhor. Que a gente participe da sua alegria, Senhor, nesse banquete maravilhoso da sua volta. Ajuda a gente a enxergar, Senhor, as glórias do seu reino. E nos perdoa, Senhor, porque tantas vezes a gente é mau, Senhor, tantas vezes a gente é negligente. Mas completa a sua obra em nós, Senhor. Nos perdoa e que a sua glória seja revelada ainda mais, Senhor, seja espalhada ainda mais por todo mundo, através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.